Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Dileto ouvinte, bom dia. Dom Adair, Bispo de Formosa, orando por você e com você nesta manhã de terça-feira. Tempo do Advento, tempo muito abençoado. Hoje, festivamente, nós celebramos esta coluna importante da Igreja, o apóstolo Santo André. Santo André era discípulo de João Batista. Seguiu Jesus quando o precursor o apontou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro, seu irmão, comunicou-lhe a descoberta do Messias. Ambos foram chamados pelo Mestre à beira do lago para se tornarem pescadores de homens. No sinal da multiplicação dos pães, é ele quem apresenta a Jesus o menino com os 5 pães e os 2 peixes. Junto com Filipe, informa que alguns gregos querem ver Jesus. Segundo a tradição, foi crucificado em Patrasso e é venerado particularmente na igreja grega. Sua memória, a 30 de novembro, é lembrada por todos os calendários, seja os calendários litúrgicos do Ocidente como do Oriente. Fica para nós esta grande moção para contemplarmos as raízes da nossa Santa Igreja. Todas as vezes que nós celebramos a festa de um apóstolo, o nosso coração se enche de alegria por contemplar uma igreja que nasce sobre esses homens simples, chamados por Jesus para ser a continuadora no tempo dos sinais de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, é bom lembrar, é muito maior do que nós, seus filhos e filhas que a compomos. A igreja é um mistério, é esta epifania do mistério do ressuscitado. Ela, na verdade, é o tempo do Espírito. A igreja vive essa graça de ser o tempo do Espírito, o tempo da preparação para a volta de Cristo, o tempo da santificação do povo de Deus, pois nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos tempos, enquanto Cristo não chega para realizar a sua consumação da sua obra, do seu anúncio, do seu mistério, com a parousia, que é a vinda do Cristo, que o advento do Senhor aponta para nós e que a Sagrada Escritura ricamente nos admoesta sobre a necessidade de esperarmos pela volta do Cristo. Mas quero compartilhar com você a importância do chamado na igreja. A nossa igreja, ela é marcada por esta ação assim muito discreta, mas permanente, de Cristo, que através do seu Espírito chama homens e mulheres para uma doação exclusiva ao reino. Na vida religiosa, na vida contemplativa, na vida sacerdotal, na vida diaconal. Eu percebo que há uma diminuição vertiginosa das vocações. Tenta fazer esse levantamento aí na sua paróquia. Quantas vocações ao seminário tem na sua paróquia? Quantos seminaristas a sua paróquia já enviou para o seminário? Se não tem, é sinal de que alguma coisa não está funcionando bem na sua paróquia, no que se refere à pastoral vocacional. Nós precisamos trabalhar arduamente pelas vocações. Estamos vendo o declínio das vocações de maneira assustadora. Nem estou falando da Europa, onde já não tem mais vocações, mas aqui no nosso país, na nossa diocese, nas nossas comunidades, vejo que há um desleixo nosso de não falar mais das vocações, de não exercitar esse ministério do próprio Jesus, que chamava os seus apóstolos diretamente.
O sacerdote precisa viver a alegria do seu ministério e ser capaz de chamar para a messe do Cristo aqueles meninos maravilhosos que nós temos nas nossas paróquias, meninos integrados, moças integradas para serem religiosas, serem monjas, serem contemplativas. Graças a Deus que os mosteiros contemplativos, pelo menos aqui no Brasil, eles não estão ruindo de vocações. Há muitos jovens que querem uma vocação radical, uma entrega total, com muita profundidade e oração. Daí que os nossos carmelos, nossos mosteiros estão bem de vocações. Mas as dioceses, nós percebemos que na grande maioria, pelo menos que a gente conversa com os nossos irmãos bispos, está havendo uma diminuição das vocações, sinal que as comunidades não estão orando, não estão valorizando as vocações dentro da comunidade, dentro da paróquia. É preciso criar horas santas vocacionais, encontros de discernimento, é preciso um trabalho. E eu creio que você que me escuta entende o quanto é importante neste momento a sua ajuda, a sua colaboração com o trabalho das vocações. Não deixe de rezar pelas vocações, de valorizar as vocações, pois nós dependemos deste afervoramento das vocações para que possamos crescer também na evangelização, na catequese e na missão transformadora que a Igreja realiza dentro deste mundo nosso tão marcado pelo pecado. Vamos à palavra de Deus. Hoje a antífona de entrada da Santa Missa é retirada do Evangelho desta celebração e traz para nós os versículos 18 e 19 de Mateus 4. Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor 2 irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: vinde comigo, eu vos farei de hoje em diante pescadores de homens. Eu gosto muito dessa passagem, pois nosso Senhor não brinca em serviço. Ele não para. Jesus é a imagem do orante, e sempre tem tempo para orar, mas é a imagem também daquele atuante, que está sempre indo ao encontro das pessoas, buscando cada vez mais trazer pessoas para o redil, para a obra da messe. Nós temos muitos serviços vocacionais nas nossas paróquias, como a Pastoral Vocacional, o Serra Clube Internacional. Nós temos outros grupos de maternidade espiritual pelos seminaristas, outros serviços que trabalham diretamente com a promoção vocacional. Mas eu quero deixar para você este intempestivo convite. Procure na sua paróquia incentivar os trabalhos vocacionais. As vocações, elas existem, mas elas são como pérolas que nós, sobremaneira os sacerdotes, precisamos descobri-las com a oração, com o discernimento. Eu penso que cada um de nós sacerdotes não pode descansar enquanto você não tiver alguns padres do seu trabalho na sua diocese, na sua congregação, na sua comunidade. Nós temos muitas dificuldades no campo das vocações no atual momento. E quem deve trabalhar com essas vocações deve ser pessoas muito integradas, felizes, seja na vida consagrada, seja na vida sacerdotal. As vocações estão aí, precisamos orar por elas, ir ao encontro delas e poder ajudar a Igreja nesse momento difícil e melindroso, com santas e abençoadas vocações. Além do mais, do trabalho vocacional, pastoral, nós temos também que preocupar com a manutenção da formação dos seminários. Geralmente nossos seminaristas, eles são
do ponto de vista econômico, de situação frágil. Por isso as dioceses, as congregações têm que pagar a formação no seminário, que não é barata, porque inclui hospedagem, inclui aulas, curso, tudo isso e uma série de outros gastos. A gente precisa também abrir o coração para ajudar as dioceses a manter seus seminários. Eu já falei aqui uma outra vez e várias pessoas me reportaram dizendo que tinha procurado suas dioceses para ajudar. Não importa a quantia, tem muitas dioceses que têm as obras das vocações sacerdotais. Aqui na nossa diocese nós estamos em via de implementação das obras das vocações sacerdotais, OVS, que é um trabalho que o Papa Pio XII estabeleceu para que os bispos pudessem realizá-lo de forma muito livre e tranquila. E a OVS, na sua diocese, nas dioceses onde está implantada, ela ajunta aí os R$5 de um, 10 de outro, e enfim, as quantias que as pessoas ajudam para manter o seminário. É uma obra muito bonita, muito boa, e as pessoas que ajudam nesse trabalho de manutenção do seminário, parece que Deus derrama bênçãos especiais. Então a gente precisa ter esta disponibilidade também, como leigos, mesmo os sacerdotes, de ajudarem as dioceses a manter os seus seminaristas. É um trabalho bonito, é um trabalho árduo, que exige a nossa disposição. Portanto, a gente pede a vocês que ajudem as suas dioceses, suas paróquias, suas congregações a manter os seminários. Mas ajude sobremaneira com a oração, que é o mais importante. Se a gente não rezar, não buscar os candidatos ao seminário, também à vida religiosa, então não tem como você fazer outro tipo de trabalho. É a base. É ir atrás das vocações e depois ajudar a manter essas vocações nos conventos, nos seminários, que é uma parte bastante dolorosa e preocupante. Que Deus ajude você, sua família, e que da sua casa, quem sabe, Deus pode buscar, através do seu chamado, algum jovem para o sacerdócio ou moças para a vida religiosa e contemplativa. Vamos orar. Senhor Pai Santo, Deus de amor e de bondade, que chamastes homens e mulheres de maneira muito especial para se doarem totalmente ao reino. Abençoa, Senhor, as vocações religiosas, sacerdotais, consagradas das nossas paróquias e comunidades. Abençoa os seminaristas para que sejam perseverantes na resposta ao chamado. Abençoa as equipes de formação nos nossos seminários, o Padre Reitor com todos os outros sacerdotes, leigos e profissionais da área de formação humana, para que nós tenhamos sacerdotes segundo o coração do Teu Filho Jesus, consagradas e religiosas segundo o Teu coração. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, não deixe morrer as vocações, mas que elas floresçam em abundância, para que possamos Te louvar por ser o Senhor da messe e pastor do rebanho, que chama todos nós a uma resposta adequada de amor. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Santo André e dos santos anjos da guarda, venha sobre você, dileto ouvinte, sobre a sua família e seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.